Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Eliseu Inácio, sou advogado e, como sempre, trazendo temas jurídicos para vocês, temas relevantes, de repercussão nacional, sempre com uma linguagem simples para você entender da maneira mais objetiva possível, né? Antes de qualquer coisa, vou pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo. Na medida do possível, clica aí no sininho de notificação para toda vez que tiver um vídeo novo você ser informado e já vir correndo para assistir aí os nossos vídeos, sempre muito interativo, né? E hoje não poderia ser diferente, vamos falar do tema da vez, de grande repercussão, até mesmo pela importância, né, que é o julgamento do Supremo Tribunal Federal no que se refere ao porte, o uso, transporte de drogas para fins de uso pessoal. E esse tema está tão em alta no momento, por diversos aspectos, claramente políticos também. A sociedade, ela sempre reage a um tema que é muito discutido e envolve a vida aí de todos, né? Então, a discussão principal, que está principalmente no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, assim como no Senado, é se o Supremo Tribunal Federal pode julgar essa matéria, que tem matéria de caráter penal. Então, nós já temos uma movimentação no Congresso Nacional no sentido de o Supremo Tribunal não pode fazer isso, está fugindo aí de sua competência. Então, a discussão, tanto na Câmara quanto no Senado, já é a movimentação para criar um dispositivo legal, uma lei, né, ou uma proposta de emenda à Constituição, no sentido de regularizar, ou regular, ou criar diretrizes, né, normas relacionadas ao porte e uso de drogas, tá? Então, primeira coisa que nós precisamos entender. Além disso, até mesmo no próprio Supremo Tribunal Federal, tem a discussão aí do que poderia ser considerado como uso, né, um percentual ali, uma quantidade para uso ou uma quantidade aí para fins de venda. Então, qual que é a diferença? Para uso não se considera como um traficante, já para fins de venda, de transmissão, né, objetivando ter lucro com isso, seria aí a caracterização do tráfico de drogas. Então vejamos. Então, judicial. É isso, eu ficaria com 60 gramas. Na sessão, quando começamos o julgamento, a proposta do meu voto era 100 gramas. Porque com isso... Nenhuma? 100 com C. 100 gramas. E a minha ideia era basicamente, e com isso nós eliminaríamos as reiteradas prisões de réus primários e de bons antecedentes nas comunidades carentes brasileiras, que eu considero uma péssima política de combate às drogas. Eu acho, e tenho certeza que todos nós aqui achamos, que as drogas ilícitas são uma coisa ruim e que, portanto, nós devemos trabalhar para evitar o consumo de drogas. Vou deixar claro que a posição do Supremo, ao tentar encontrar um caminho para lidar com esse problema, não é de apoio ao consumo de drogas, antes pelo contrário. Nós estamos pensando a melhor forma de enfrentar. Para quem acha que deve legalizar, há um caminho, mas não é disso que nós estamos falando. E para quem acha que é importante reprimir, há outro caminho, que certamente não é o de prender menino pobre de periferia. O caminho seria, acho que estamos todos de acordo, monitorar grandes carregamentos, seguir o dinheiro e policiar a fronteira. Conforme vocês viram, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal divergem com relação à quantidade. Então, o que pode ser considerado um usuário, né? Até qual quantidade ele pode ser considerado como usuário e até qual quantidade ele pode ser considerado como um traficante. Mas por que essa diferença é tão necessária? O tráfico de drogas, ele é um crime considerado um crime, inclusive, inafiançável. Então, a nossa sociedade vê esse tipo de crime como uma situação muito negativa para a sociedade. Então, por isso que a penalização
é alta. Já para o usuário, a ideia é ter uma abordagem diferente, até mesmo porque muitos defendem que o usuário de drogas ele deve ser visto como uma pessoa doente, uma pessoa que não tem condições de discernir, de escolher ali o uso ou não ali da substância proibida, né? Lembrando que esse tema está relacionado ao uso, ao porte da maconha, cannabis sativas, não outras drogas tidas aí como ilícitas, ali arroladas ali como substâncias ilícitas, tá bom? Então a gente precisa diferenciar essa questão aí também. Ministro Cristiano Zanin responde: exato. Ministro Alexandre, no prosseguimento, ele, ministro Cristiano, não descriminaliza, mas ele separa o usuário de traficante. Adianto que eu vou seguir essa mesma linha do ministro Cristiano Zanin, de não descriminalizar. Porque, salvo, repito, se houver um reajustamento dos votos anteriores, entendo que nós estamos, sim, tratando de descriminalização. Mas ponto importante que nós precisamos também falar é o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo de fato. Está despenalizando, está legalizando, está descriminalizando, são três situações diferentes. Despenalizar é tirar a pena, né? E hoje, uma pessoa que for flagrada ali, transitando, portando a maconha em si, existe sim uma penalização no âmbito criminal, Mesmo que a penalização seja branda, né, para o usuário, nem se comparando para o traficante, ainda assim é uma penalização branda. Então, despenalizar é retirar qualquer tipo de penalização. Já a legalização seria torná-la legal do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legislativo. Lembrando que quem pode criar leis é o legislativo. Então, é importante destacar. Já o descriminalizar é deixar de ser visto como um crime. Por que é importante destacar essa diferença? Quando se fala em descriminalizar, nós tiramos até do âmbito da justiça penal. Hoje, uma pessoa que é pega, né, transitando, portando qualquer tipo de droga ilícita, ela é conduzida para uma delegacia de polícia, é lavrado um boletim de ocorrência, feito um inquérito policial, um termo circunstanciado, e essa pessoa vem no futuro aí a responder um processo penal. Então, descriminalizar tira do contexto criminal. E é justamente aí que o Supremo Tribunal Federal defende, que deixa de ser uma pena e vamos aplicar situações administrativas, né? Então, deixa de ser uma pena dentro do âmbito penal e virará um ilícito administrativo, onde terá consequência. Segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, terão meios desta pessoa que está portando, por exemplo, ser advertido sobre os efeitos das drogas, ter ali imposta ela medida educativa de comparecimento em programa ou curso educativo. Tudo isso já tem hoje, só que é uma espécie de pena. E, segundo o julgamento do Supremo Tribunal Federal, passará a ser uma sanção administrativa. Porém, quem que vai aplicar essa sanção administrativa? Esse é o contexto, né, que gera toda essa discussão do que o Supremo Tribunal está fazendo, porque, de fato, tirando do âmbito penal, quem vai fiscalizar? Né? Se um delegado de polícia não pode fazer mais um boletim de ocorrência, se a autoridade policial não pode mais conduzir, como que se irá aplicar essa sanção administrativa? Quem irá aplicar? Então, é um contexto que ainda está em voga, né? Uma outra coisa também, como que irá se diferenciar um usuário para o traficante? O Supremo Tribunal Federal não estabeleceu ali uma quantidade. Isso ainda era uma discussão, né, dos ministros, mas eles não chegaram em um consenso. E deixaram isso a cargo do juiz, do magistrado que for julgar essa situação. E o magistrado irá analisar a natureza, a quantidade da substância apreendida, o local e as circunstâncias da apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais da pessoa que portava o produto,
além de outras condutas antecedentes também, né? Ou seja, caberá ao magistrado analisar essa situação. Porém, então ainda é possível que uma pessoa seja conduzida, mas o magistrado irá analisar toda essa situação e, se for caso para ser ali enquadrado como tráfico de drogas, ele vai ter que analisar todas essas circunstâncias. Então, nada impede de uma pequena quantidade ainda ser considerado como tráfico, segundo esse texto aí, essa ideia, né, que consta no próprio julgado aí do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que muita coisa ainda vai acontecer. O próprio Congresso Nacional das duas casas, né, a Câmara dos Deputados Federais, assim como o Senado, ainda questiona a legalidade, já se movimenta para criar ali dispositivo legal no sentido de alcançar esse usuário, né? Inclusive, esse julgamento ainda deixou muitas brechas, muitas margens, e a própria sociedade ainda questiona. Bom, então eu espero que vocês tenham entendido o que está acontecendo, que você esteja informado e comente aí o que vocês acham, né? Se vocês concordam ou não, qual que é o ponto de vista de vocês, e é importante também para enaltecer o nosso trabalho, trazer aí a possibilidade de a gente repensar também, né, o nosso ponto de vista jurídico, nosso ponto de vista legal, nosso ponto de vista moral. Lembrando que evitamos fazer juízo de valor com relação se é possível ou não. Analisamos muito a questão da constitucionalidade, se o Supremo Tribunal Federal pode ou não fazer isso, o que também é questionável e a gente precisa deixar aqui consignado para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e esperamos vocês até uma próxima. Um abraço a todos.